Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal de Evandro Barros Mentoria, esse canal que foi feito aí para empresários e futuros empreendedores que desejam ou iniciar novos negócios, ou melhorar a performance como profissional e também a performance dos seus negócios. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar para vocês sobre um tema que eu acredito que seja de relevância para esse momento, que são as oportunidades e a forma como a gente vai ou precisa trabalhar aí para que as atividades dos nossos negócios sejam reestabelecidas nesse período que muito provavelmente muitas empresas que já estão voltando às suas atividades normais vão precisar pensar, os empresários vão precisar reestabelecer algumas rotinas, e para que isso volte da melhor maneira possível, nós vamos precisar pensar em alguns temas que eu acredito que são relevantes para vocês, e aí a gente tem que falar sobre oportunidades e sobre como esse período pode ser reestabelecido da melhor forma possível. Então, me acompanhe até o final desse vídeo, que ele pode ser de relevância e de importância aí para você. Bora lá! Vamos lá então, pessoal, direto ao ponto. Quando a gente abre uma empresa, ou quando a gente está aí num período de mudança muito grande, repensando o negócio e adotando medidas para que o nosso negócio se readeque ao momento, ao período que nós estamos passando, que é um período bastante complicado para muitas empresas, dezenas ou centenas ou quase todos os empresários vão precisar passar por um momento de reestabelecimento, de pensar como é que as coisas vão ser. E ao pensar como é que as coisas vão ser, desenhar algo que ele consiga para si e para o seu negócio, para os seus colaboradores, caso você tenha, para que todo esse planejamento, toda essa estratégia, todo esse plano funcione na prática num período muito curto, porque a palavra é adaptação, ou as palavras de hoje, acredito eu, são adaptabilidade e timing. Nós vamos ter que adaptar os nossos negócios de uma certa forma ao que o mercado está necessitando agora, se é que o seu negócio já sofreu mudanças, senão ele vai sofrer algumas mudanças com certeza. Nenhuma empresa vai voltar à rotina do dia a dia normalmente como a gente tinha aí antes desse período de isolamento. E para que isso aconteça, a gente tem que falar de pelo menos dois temas que são muito importantes. Mas antes de falar desses dois temas, eu vou contar uma historinha para vocês rapidamente que aconteceu comigo, e que, salvo o momento, o período dessa pandemia, eu me vejo basicamente na mesma situação. Queria dar o meu exemplo para vocês. Em 2011, 2010, eu saí da Porsche Consulting, pedi demissão, era uma empresa de consultoria grande, eu tinha lá uma carreira super promissora. Em 2011 eu abri o IOPEX sozinho. E aí quando a gente abre uma empresa sozinho, por mais que a gente tenha sido consultor, eu já era gerente, já tinha um cargo que a gente já participa de reuniões estratégicas, a gente já entende por ter feito diversos projetos de consultoria em alguns países, a gente já tinha apoiado diversas empresas, então a gente sabia como é que uma empresa deveria funcionar, quais são aí os elementos que uma empresa precisa para ter bons processos, treinar colaboradores, enfim, como é que um negócio precisa funcionar. E naquela época, até 2010, eu sempre prestei consultoria focada em grandes empresas. Quando eu fui abrir o meu negócio, eu queria trabalhar como consultor também para grandes empresas, eu tive que modelar o meu negócio para que aquele negócio pudesse dar certo da melhor forma possível. E foi olhando nos modelos de negócio pelos quais eu passei, principalmente da Porsche Consulting, que era uma empresa de consultoria, a minha também, naquela época, em 2011, quando eu abri o IOPEX, o foco principal era consultoria para grandes empresas. Então, eu me espelhei na Porsche Consulting, trouxe o máximo de coisas que eu poderia trazer em termos de processos, como é que o negócio funcionava, como é que era vendas, um pouco de marketing, adaptei a maioria dessas coisas para o meu mercado aqui no Brasil e comecei a atuar no mercado brasileiro. A empresa cresceu muito rápido, em menos de 3 anos aí a gente tinha um número razoável de consultores, um bom faturamento, e esse crescimento só foi possível porque desde o início a gente tinha lá uma estratégia muito bem formada, um planejamento muito bem estabelecido e tinha uma gestão com processos muito padronizados.
pelo menos essas 3 coisas. O controle da rotina eu posso vir falar num outro vídeo, mas é algo que faz parte aí do nosso dia a dia como empresário. No início, obviamente, quando a gente abre uma empresa, né, nós empresários atuamos muito na parte operacional, fazendo muita coisa, não tem outra alternativa, mas com o passar do tempo, com certeza a gente vai saindo do operacional e vai indo para uma parte cada vez mais de gestão, de acompanhamento, de aconselhamento, de olhar o todo e entender dos pratinhos que eu chamo dos processos. Por que eu estou contando a minha história? Porque de 2011 a 2016, né, nós tivemos um crescimento muito grande e esse crescimento só foi possível, eu garanto para vocês, por conta de lá em 2011 a gente ter investido um bom período para bolar pelo menos 2 coisas. Para desenvolver a nossa estratégia ou a estratégia do nosso modelo de negócio e quais eram os parâmetros que estavam por trás do modelo de negócio. E aí eu vou explicar daqui a pouquinho um pouquinho de diferença entre negócio e modelo de negócio, para vocês me acompanharem cada vez mais entendendo aí a nossa, para quem não entende desses termos, né, para que você também entenda desse termo. E a gente planejou algo que era realmente factível para o que a gente queria e desdobrando da estratégia elementos essenciais para a gente poder fazer a coisa acontecer. E aí a empresa foi crescendo, as coisas foram acontecendo. Obviamente a gente tem que ser bom no nosso operacional, mas quando a gente é muito técnico, a gente acaba esquecendo no início dos outros processos. Isso não aconteceu lá atrás e foi por isso que deu muito certo. O primeiro tema, pessoal, foi a estratégia do modelo de negócio. A primeira coisa que a gente tem que entender é que um negócio em si é diferente de um modelo de negócio. Modelo de negócio é algo antes do negócio. O negócio pode ser se você tem uma padaria, se você tem um escritório de advocacia, um consultório, enfim, o negócio é aquilo que está lá, né? É a estrutura física, são as pessoas, mais os seus recursos que vão fazer o seu negócio ser praticável, né? Entregar o produto ou o serviço que você deseja. Se você tem uma padaria, a forma como você montou o seu negócio vai fazer exatamente com que os produtos que você tem na sua padaria sejam entregues. Mas o modelo de negócio é algo anterior. A gente precisa desenhar esse modelo que não é só, a gente não tem que pensar só naquilo que vai ser vendido em si, né, que é o produto final ou o serviço final e a forma como eu vou prestar esse serviço ou entregar esse produto. Nós temos que pensar em todos os parâmetros para fazer com que esse negócio funcione muito bem. E isso a gente chama de modelo de negócio. É um modelo que eu tenho com todos esses parâmetros, inclusive os processos muito bem descritos e padronizados, para que eles funcionem na prática e deem estrutura para que algo físico aconteça. Seja a prestação de serviço, seja a entrega do produto, mesmo que de forma física ou online. O modelo de negócio é o conjunto de elementos que vão fazer com que o seu negócio funcione muito bem. Então essa é a primeira coisa. E esse modelo de negócio, ele precisa de uma estratégia, que é exatamente o mapa para onde é a direção onde você deseja ir. Se você não sabe para onde você deseja ir, com as suas metas financeiras quantificadas e estabelecidas, sendo projetadas pelo menos até o final do ano, se você não sabe quem é a sua persona, os recursos que você vai precisar para esse negócio, quem vão ser os seus parceiros, seus fornecedores, enfim, os elementos principais para fazer dessa estratégia algo praticável, né? Às vezes a gente fala estratégia, esse nome assusta muita gente, mas é um nome muito simples, né? É a forma como eu vou desenhar o meu negócio e juntar os elementos para fazer com que como se eu estivesse pensando numa viagem e tendo um mapa da minha viagem inteiro, quanto eu vou gastar, aonde eu vou, né, a descrição de tudo aquilo que eu vou fazer. Isso não é o planejamento ainda, já vou falar de planejamento para vocês. Eu estou desenhando a estratégia da minha viagem, né? Quanto que eu quero gastar, se eu vou de carro, se eu vou de avião, e aí quanto é que vai custar a passagem, todos os elementos dessa viagem, se eu pusesse isso na parede, me daria a minha estratégia das minhas férias, vamos dizer assim. E aí pensando em um negócio, o negócio precisa também ser desenhado, preciso colocar, se não na parede, no computador, enfim, eu preciso saber quais são esses elementos, e entendendo esses elementos, fazer com que eles, primeiro, sejam descritos e segundo, funcionem na prática em conjunto, para que eu olhe para esse mapa do meu negócio e fale, realmente eu estou usando esses recursos,
a minha persona é essa, os 20% de produto que dão 80% de faturamento eu sei, são esses, as minhas metas financeiras mensais são essas, os meus produtos principais que eu quero vender são esses, ou serviços projetados até o fim do ano, os meus conectores, os meus prestadores de serviços, fornecedores e parceiros são esses, os meus processos são esses, estão descritos dessa forma, vai ser assim que vai funcionar. Ou seja, a gente precisa dimensionar esses elementos, desenvolver e descrever esses elementos para entendê-los e fazer com que eles funcionem. Essa é a primeira etapa que a gente chama de estratégia do modelo de negócio. Entendendo isso, principalmente nesse momento de mudança, onde a gente vai ter que mudar alguns elementos desse no nosso negócio atual, porque muita coisa está mudando. Se para você ainda não mudou, para mim já mudou bastante coisa. E aí, essa mudança precisa ser feita para que você chegue nos resultados que você precisa. Então você precisa dar um passo atrás, mesmo que a sua empresa já tenha 30 anos, 20 anos, 10 anos, repensar faz parte. Replanejar, tanto estratégia quanto o próprio planejamento, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho, faz parte desse momento, porque é um momento muito drástico de mudanças, porque a gente tem muitas incertezas e a gente não sabe, muito menos, como é que a gente vai lidar com essas incertezas. Então, desenhar esse mapa, que é a estratégia do modelo do seu negócio, ou pelo menos revê-lo, se você já tem alguma coisa nesse sentido, é muito importante. E aí, a segunda etapa é fazer um bom planejamento. Depois que eu fiz a minha estratégia, depois que eu tenho isso tudo, ou na parede, ou no computador, ou descrito no papel, pouco importa o local onde você vai fazer para você. O meu está aqui do meu lado, na minha parede. Eu faço com post-it, tem ali vários campos que eu estabeleço, com um bom cronograma e algumas ferramentas que fazem parte dessa estratégia. Depois eu vou planejar isso. Planejar é colocar isso no tempo, tudo aquilo que eu falei que eu quero fazer da forma como eu quero fazer, as pessoas que eu quero envolver, os recursos que eu quero envolver, eu fazer da forma correta, colocando isso primeiro num cronograma, sabendo quais são os entregáveis, estabelecendo os indicadores que eu quero coordenar para cada um dos principais processos mensalmente, para eu poder medir os resultados, né? Então, se eu estabeleci lá no momento que eu fiz a estratégia, quais são as minhas metas mensais, no planejamento eu preciso planejar isso no tempo para alcançar aquele resultado que eu quero, né? Já que eu coloquei de ganhar X, de vender tantos produtos lá na estratégia ou serviços por mês, como é que eu vou planejar? O que eu tenho que realmente fazer para vender aqueles produtos ou aquele serviço por mês, né, de forma que eu consiga alcançar aqueles resultados. Isso precisa ser muito bem planejado. Se eu falei na estratégia que eu vou ter X pessoas ou X empresas como parceiros, quando é que eu vou estabelecer essas parcerias? Como vão ser essas parcerias mês a mês para que eu tenha resultado? Se eu falei que eu vou utilizar de tais recursos, eu já tenho esses recursos agora ou vão ser recursos que eu vou precisar adquirir ao longo do tempo? Pessoas que eu vou contratar, que também são recursos. Algo que eu preciso comprar para fazer o meu produto ou o meu serviço ser melhor fornecido aí para os meus clientes. Eu já tenho todos esses recursos técnicos agora ou eu vou precisar adquirir esses recursos e quando? Enfim, aqueles parâmetros que eu estabeleci na minha estratégia eu vou precisar planejar agora, e fazer esse planejamento é o formato mais simples e objetivo que você vai ter como segunda etapa para estabelecer de forma concreta e muito prática e objetiva tudo aquilo que você desenhou na sua estratégia. Então a estratégia é um sonho, é o desenho do seu negócio, é tudo aquilo que você deseja alcançar em termos de venda de produto, para quem, de que forma, utilizando recursos, enfim, esse mapão que a gente já explicou. E o planejamento é pegar tudo isso e colocar em algo praticável e saber como que você vai coordenar isso mensalmente ou gerir isso mensalmente para ter os resultados que você quer ter, um bom cronograma, com bons entregáveis que a gente chama. E aí a gente tem diversas ferramentas como o próprio cronograma, um mapa de gestão de processos e interfaces, enfim. Cada um utiliza as ferramentas para planejar cada vez melhor ou cada vez mais exata o seu negócio. São esses dois temas que são importantes, que eu acho que agora, nesse momento, né, são os dois temas que eu mais tenho praticado no processo de mentoria com as pessoas que eu tenho procurado, porque está todo mundo passando aí por esse momento de mudança e é um momento bastante crítico, onde diversas coisas vão precisar ser repensadas. Será que eu vou para o online? Como é que eu vou ir para o online? Se eu for, o que eu tenho que fazer? Aí os meus recursos vão mudar? Será que eu tenho todo o know-how para fazer também algo no online?
Ou se eu não for para o online, como é que vai ficar o meu negócio agora? Quais as características do meu produto eu preciso mudar para entregar para as pessoas em função dos receios que elas vão ter agora, de chegar até a minha empresa ou até mim? Existe alguma coisa que eu vou ter que mudar? Eu vou precisar remodelar a minha estratégia e refazer o meu planejamento para já sair com um plano de ação focado no curto, com ações para o médio e com ações para o longo prazo. Então são esses dois temas que eu acredito que são muito importantes para você nesse período pensar, avaliar e investir algumas horas, se não alguns dias. Quanto mais detalhado a gente faz, mais disponível você tiver, né? Quanto mais tempo você tiver para isso, melhor. Envolvendo pessoas diferentes para discutir com você, seja o colaborador, seja o seu sócio, seja algum parente, se você trabalhar sozinho, de forma que você resgate as ideias exatas que você precisa, monte a sua estratégia e depois, em segundo lugar, planeje para que cada uma das coisas que você colocou na sua estratégia consiga virar verdade e consiga virar ação de curto, de médio e longo prazo, tá ok? São esses dois temas que eu queria falar nesse vídeo e para terminar eu tenho uma oportunidade aí para você. No site do IOPEX eu tenho os dois cursos, Estratégia de Negócio e Planejamento Empresarial Anual, à disposição. Durante esse período de isolamento eu estou fazendo para todos os empresários e futuros empreendedores um desconto aí de 50%. Isso mesmo, o site está com 50% e o curso de estratégia, tanto o curso de estratégia de negócios quanto o de planejamento empresarial anual, estão no valor de R$ 497. Você vai lá, www.iopexbrasil.org, você vai ver lá em cursos online. Esses dois cursos são 100% online, as aulas já estão à disposição. Eu nem estou montando mais turma agora, eu estou deixando esses cursos 100% online abertos no site com esse 50% de desconto para facilitar para todos os empresários do Brasil que queiram melhorar as suas performances, passando por esse momento de dificuldade, replanejando o seu negócio, remodelando a sua estratégia para que você saia desse período com uma estruturação muito melhor. E caso você quiser adquirir os dois cursos, eu tenho lá o combo, que também está com 50% de desconto, R$ 997 é o valor, né? Juntando os dois, dividido por 2, R$ 997 é o valor do combo. Vale muito a pena, esse é um modelo, né, de promoção que eu vou fazer aí ao longo dos próximos dias, talvez, não sei até quando, mas muito provavelmente mais essa semana com certeza vai ficar esse valor. E eu espero que fazendo dessa forma eu esteja contribuindo para com você que ou deseja abrir um negócio ou aperfeiçoar o seu negócio, ou você que já é um empresário e com certeza estar passando por momentos de dificuldade e precisa repensar. Esses dois cursos 100% online são para você. Eles vão fazer você, eu vou te ensinar de uma forma simples, prática, te dando diversas ferramentas, te dando templates, te dando planilhas para você sair com a sua estratégia do negócio pronta, inclusive uma estratégia financeira com planilha muito bem detalhada e explicada e o planejamento empresarial anual da sua empresa detalhado que está linkado com essa estratégia. Todas essas duas metodologias fazem parte do que eu chamo hoje de ciclo da excelência para pequenas e médias empresas, né, que estão embaixo de um guarda-chuva que a gente tem chamado aí de Lean PME, Lean para pequenas e médias empresas. Uma hora a gente faz um outro bate-papo aí aqui no canal sobre esses temas, mas era esse assunto que eu queria falar nesse vídeo de hoje. Então eu fico por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, clica aí no sininho, dê uma força pra gente, compartilhe esse vídeo com quem você achar que deva, porque esse assunto pode ser também de importância para diversos dos seus amigos, diversas pessoas que você conheça e que também possa agregar valor para elas. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.